Boa tarde, turma. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então eu vou começar no quadro, vou fazendo uma comparação dos dois tipos de função que a gente já viu. Então olha só, vocês estavam acostumados com as funções você estava acostumado com uma função vetorial. E agora vamos comparar rapidamente uma função vetorial com uma função de n variáveis. Olha só, até aqui o que a gente estava estudando? A gente estava estudando uma função. O que é uma função? Função é uma regra, é uma máquina, onde ela vai associar um conjunto em outro conjunto. Então você tem um domínio, você tem um contradomínio, e você tem uma regra que associa os dois. No caso da função vetorial, eu tenho como exemplo, o que eu vou mostrar para vocês aqui são exemplos, não é a definição geral. Então, no caso da função vetorial, eu tinha uma função alfa, que o domínio dela era um subconjunto dos reais, ou os próprios reais, né, a própria reta, e levava a um conjunto, por exemplo, do R2. Então, aqui o domínio dela são os reais, o que significa que ela só depende de uma única variável. Nós estávamos chamando essa única variável de variável t. Então, o que uma função vetorial faz? Ela associa uma variável t a um elemento do R2, que era um vetor que a gente estava considerando. Então, por exemplo, ela associa uma variável t a um vetor t quadrado. Isso aqui é um tipo de uma função vetorial, é um exemplo de uma função vetorial. Ela pode ser bidimensional, quando ela tem duas coordenadas, ou tridimensional. Nesse caso aqui, se eu pedisse para você desenhar o gráfico dela, como ela é bidimensional, você teria que fazer um desenho no plano cartesiano. E aqui você pode fazer as equações paramétricas, equação cartesiana, e no final você ia descobrir que o gráfico dela é uma parábola com concavidade para cima. Então, isso aqui é o que a gente já está acostumado. Qual vai ser a diferença a partir de agora para funções de n variáveis? Bom, o que a gente vai fazer é principalmente trocar de lugar esses conjuntos aqui, ó. Então, a reta, que são os reais, você já conhecia. O cálculo 1 era só a reta que você usava. No cálculo 2, você começou a aprender a mexer com os espaços do Rn. Então, o que a gente fez foi acrescentar um espaço do Rn no contradomínio. Agora, se eu inverter, se eu acrescentar um espaço do Rn no domínio, o que será que vai acontecer? Vai mudar muita coisa? A resposta é sim, vai mudar muita coisa. Então, para uma função de n variáveis, você tem uma função f, onde, por exemplo, o domínio dela pode ser todo o R2, e agora o contradomínio são os reais. O que muda com isso daqui? Primeiro, que a sua função agora, ela não depende de uma única variável. Não depende. Por quê? Porque agora o domínio dela está no R2. E o R2 é o espaço dos pares ordenados. Então, no R2, você tem duas variáveis. Você tem a variável x e a variável y. Então, essa função aqui agora, ela vai depender de duas informações, que é a informação x e a informação y. Então, ela vai associar cada par ordenado, x, y, ela vai associar a um número, ou seja, essa função vai pegar essas duas variáveis, x e y, vai misturar, vai fazer umas contas e no final ela vai transformar isso em um único número, em um elemento dos reais. Então ela vai pegar isso aqui e transformar em número. Por exemplo, nesse caso aqui eu poderia pegar uma função, ela pega a primeira variável x, eleva ao quadrado. Depois ela soma com a segunda variável y ao quadrado. Isso aqui é só um exemplo de uma função que, nesse caso, é uma função que depende de duas variáveis, x
e y. Poderia dar um exemplo com 3 variáveis, com 4 variáveis e assim por diante. Então, nesse caso aqui, se eu pedisse para você, olha, calcula para mim o valor dessa função quando x igual a 1, y igual a 5. O que você faria? Bom, essa função aqui, ó, ela vai pegar o valor do x, que é 1, e elevar ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Depois, ela vai somar com o valor do y, que é 5 ao quadrado. Quando você faz essa conta, você percebe que vai dar 26. Então, olha só. No final, a tua máquina, a tua função, ela te deu um número. Mas, para isso, você precisou jogar nela duas informações. Você precisou jogar um valor para x e um valor para y. Então, é isso que uma função de duas variáveis faz. Deu para entender a diferença entre uma função e outra? Pois é. Nesse caso aqui, como é que vai ficar o gráfico de uma função de duas variáveis? Se, olha só, o domínio da minha função ela já está no R2 e o contradomínio está nos reais, então o gráfico dessa função vai estar no R3. O gráfico dessa função é algo espacial. Nesse caso aqui, eu já vou dar a resposta, mas ainda hoje a gente vai aprender a fazer esse gráfico. Então, nesse caso, o gráfico desta função seria algo assim, ó. Então, esse daqui seria o gráfico desta função. Aí você vai me dizer, professor, mas nas funções vetoriais, eu também tinha um gráfico tridimensional, desde que a minha função fosse tridimensional, ela tivesse 3 coordenadas. Tudo bem, isso é verdade, nós tínhamos gráficos tridimensionais. Mas se você lembrar, no caso da função vetorial, mesmo quando ela era tridimensional, o seu gráfico era uma curva, ou seja, era uma linha, que era uma linha espacial. Aqui não. Agora nós vamos ter o quê? Superfícies. Então agora, para funções de duas variáveis, os gráficos serão superfícies. Apesar de que superfícies não é uma novidade para a gente, porque a gente já trabalhou com superfícies de equações, né? Gráficos de equações que eram superfícies. Mas agora, essas superfícies vão ser gráficos de funções. É isso que vai mudar. Claro, aqui eu dei um exemplo de uma função de duas variáveis. Poderia ter dado um exemplo de uma função de 3 variáveis. Sei lá, por exemplo, poderia colocar aqui embaixo, g de x, y e z. Uma função que depende de x, y e z. Aí seria, sei lá, raiz quadrada de x quadrado menos y mais e elevado a z. Tá? Então, isso aqui é uma função que depende de 3 variáveis, que é a variável x, y e z. Para essa função ela me retornar algum valor, eu preciso jogar aqui na função um valor para x, um valor para y e um valor para z. Quando eu escolher um valor para x, um para y e um para z, ela vai fazer essas contas e no final ela vai me dar um número como resultado. Só que assim, na maioria das vezes, estou falando que nem sempre, não estou falando sempre, mas na maioria das vezes, nós vamos trabalhar com funções de 2 variáveis. Mas também nós vamos trabalhar com 3, mas na maioria das vezes é com funções de 2 variáveis. E por que na maioria das vezes vai ser funções de 2 variáveis? Porque note que se eu fosse trabalhar com uma função de 3 variáveis e eu quisesse fazer o gráfico dela estaria onde? Em qual espaço? No R4. E aí nós teríamos uma dificuldade de desenhar, de enxergar. Então, por isso que na maioria das vezes que a gente for trabalhar com funções de n variáveis, vão ser funções de 2 variáveis. Tudo bem, gente? Então tá. Então, beleza, todo mundo já sabe o que são funções de 2 variáveis. E agora, o nosso objetivo é se acostumar e dominar cada vez mais uma função desse tipo aqui. Ou seja, o que eu vou ensinar para vocês hoje é como determinar o domínio de uma função de 2 variáveis ou de 3 variáveis. Como desenhar o domínio de uma função dessa. E depois, finalmente, como desenhar o gráfico de uma função de 2 variáveis. Então, vamos começar aqui no slide. Vamos passar aqui para o slide. Agora nós estamos na aula número 10. E aí estamos falando sobre funções de n variáveis. Eu estou primeiro comentando sobre alguns conceitos básicos. Primeira definição. Então, ó, uma função de n variáveis é uma regra, assim como toda função. Só que nesse caso aqui ela vai associar um elemento do Rn, ou seja, alguém que tem n coordenadas.
ela vai associar esse elemento a um único número real. É isso que ela faz. Então, se ela tiver 5 variáveis, você vai jogar lá 5 variáveis, ela vai transformar essas 5 em um número só. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas é muito raro, né? Uma função de 2 variáveis, 3 variáveis, e a resposta é não. Porque, na verdade, o que mais você vê na sua vida é uma função de 2 variáveis, de 3 variáveis, só que você não percebe. Mas no nosso mundo real aqui, a coisa mais normal é você ter uma função que dependa de mais de uma variável. Por exemplo, uma coisa bem básica assim. Por exemplo, digamos que você quer pintar a parede lá do seu quarto. Então, você quer saber quanto de tinta você vai gastar. Para isso, você quer saber a área da sua parede. O que você faz? Bom, sua parede, um retângulo. Você quer descobrir a área da parede. Aí, para descobrir a área da parede, você vai precisar de 2 informações. Primeira, você vai precisar da base aqui do seu retângulo. A segunda, a altura. Ou seja, se você tiver essas 2 informações, você consegue calcular a área. Em outras palavras, você pode enxergar a área de um retângulo como sendo uma função que depende de 2 variáveis. Depende da variável b, que é a base, e depende da variável h, que é a altura. Se eu forneço para essa função aqui um valor para a base e um valor para a altura, ela vai calcular para mim uma área. Então, isso é uma função de 2 variáveis. Eu poderia ter exemplos de funções de 3 variáveis, um volume, por exemplo, seria uma função de 3 variáveis. Enfim, várias coisas. Por exemplo, assim, eu quero calcular em quanto tempo eu consigo chegar na UFPA hoje. Aí, olha, isso aí, se você quiser calcular algo desse tipo, vai depender de muitas variáveis, certo? Vai depender da hora que você acorda, vai depender como é que está o trânsito. Se chover muito, será que vai afetar o trânsito? Vai afetar o seu horário de chegar aqui? Vai também. Enfim, são muitas variáveis. Então, perceba que sempre que você quer conseguir alguma informação, você tem variáveis para considerar. E aí você tem uma função que depende de 2 ou mais variáveis. Bom, então é isso. Vamos voltar para cá. Aqui só mais alguns exemplos no slide. Então, por exemplo, eu tenho a área de um triângulo, a mesma coisa. Você quer calcular a área de um triângulo, você depende da base e da altura. Você multiplica as duas e divide por 2. Um volume de um paralelepípedo, de uma caixa. Você quer calcular o volume de uma caixa. E aí o que você faz? Você precisa de 3 informações. Comprimento, largura e altura. Se você tiver essas 3 informações, você multiplica as 3 e aí você vai obter um único valor para o seu volume. Então, isso aqui é um exemplo só. Tá, então agora que você já entendeu, já até pensou em alguns exemplos de funções de várias variáveis, a pergunta que fica agora é, como é que eu trabalho com elas? Por exemplo, como é que eu digo qual é o domínio de uma função de n variáveis? Então, aqui está a resposta. Olha só. Quando o meu domínio não for dado explicitamente, fica subentendido que o domínio é o maior subconjunto de Rn possível. Então, se você tem uma função de 2 variáveis e você quer saber qual é o domínio dela, se já não foi dito qual é o domínio, então o domínio é o maior subconjunto do R2 possível. Se a sua função tiver 2 variáveis. Se tiver 3, maior subconjunto do R3 possível. Exemplo. Olha essa função aqui, gente. Essa função é f de xy igual a 4x mais y menos 5. Eu estou afirmando que o domínio dela é todo o R2. Por quê? Bom, porque nesse caso aqui, toda vez que você for procurar o domínio de uma função, o que você vai procurar é alguma restrição, que nem você fazia para uma função de uma única variável. Por exemplo, se eu te pedisse para determinar o domínio de uma função do cálculo 1, você olha para a função do cálculo 1, aí você tem que procurar alguma restrição. Me dê um exemplo de uma restrição que você normalmente olha, nesse caso. Um exemplo. Muito bem, já temos aqui uma função racional. Ou seja, porque se você tiver uma fração, o denominador ele não pode ser 0. Então, isso é uma restrição que você deve observar. Outra restrição. Qual? Muito bem. Temos ali outra restrição. Raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada, você só pode ter valores não negativos, ou 0 positivo. Acabou. Tem uma terceira restrição que a gente usa às vezes também,
que é a restrição quando você tem um log. Porque dentro ali do argumento do log, você só pode ter valores positivos, nem negativo e nem zero, somente valores positivos. Então, gente, aqui em cálculo 2, a ideia é a mesma. Você vai procurar algumas restrições. Então, ó, voltando para cá. Nesse caso aqui, nesse exemplo, tem alguma fração aqui? Não. Tem alguma raiz de índice par? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta? Tem? Não. Tem algum log aqui? Não. Então, se não tem nenhuma restrição, então qual é o domínio dessa função? Pois é. Muito bem, só que vamos com calma. Olha, isso aqui é um erro comum. Você percebe que essa função aqui, ela não tem nenhuma restrição. Aí o que o seu cérebro já joga para você? Então, o domínio dela são todos os reais. Só que nesse caso, a resposta está errada. Está errada. Por quê? Você só fala todos os reais se o seu domínio for o R1. Nesse caso aqui, o nosso domínio está no R2. Então, você não vai falar todos os reais. Você vai falar todo o conjunto R2. É assim que a gente vai responder agora, tá bom? Então, o nosso domínio, ele está no R2, ou no R3, ou no Rn da vida. Então, o domínio vai ser todo esse conjunto que vai estar, que depende das variáveis. Bom, gente, então, é isso. Vamos resolver agora aqui pelo menos 4 exercícios sobre domínio, para a gente ficar assim, bem acostumado com esse assunto. Exercícios. Primeiro exercício, f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado menos 1. Vou logo colocar aqui o segundo. G de xy igual a raiz quadrada de 9 menos 9x ao quadrado mais y ao quadrado. Bora fazer esses dois primeiro. Então, olha só, o que ele pede na questão não é para desenhar o gráfico, ele não pede isso, pelo menos ainda não. Por enquanto, a única coisa que ele pede é para determinar o domínio da sua função. Então, eu te pergunto agora, já que ele quer o domínio, o que você vai fazer por primeiro? Você vai procurar se tem alguma restrição. Nesse caso, qual é a restrição que aparece aqui? É da raiz quadrada. Ou seja, dentro da raiz quadrada, tem que ser algo maior ou igual que zero. Aí você vai dizer, pessoal, mas dentro aqui está o x, está o y, e agora? Não tem problema. Tudo que está dentro da raiz, tudo isso aqui, tem que ser maior ou igual que zero. Essa é a restrição. Então, nesse caso, eu vou colocar todo mundo aqui nessa desigualdade. Então, vai aparecer x quadrado mais y ao quadrado menos 1 maior ou igual que zero. Claro que eu posso melhorar essa equação e posso escrever assim, x quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que 1. Então, essa daqui é a inequação que vai me dar o domínio da minha função, já que ela representa essa restrição da raiz quadrada. Agora, como é que eu escrevo o domínio? Bom, você pode escrever dessa forma aqui, ó. Depois que você já achou qual é a restrição, você já chegou numa inequação, você pode escrever assim, domínio de f é igual aos pontos que estão no R2, ou seja, x e y pertence ao R2, só que não são todos. Tais que isso aqui acontece. Ou seja, tais que x quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que 1. Então, para escrever o domínio é bem fácil. Você só vai colocar que o domínio é um subconjunto do R2, tal que obedeça essa restrição que você acabou de achar. Só que o mais importante agora não é escrever o domínio. A gente já determinou o domínio. O mais importante que eu quero de vocês agora, que vai valer para o resto do cálculo, é você saber esboçar o seu domínio. Ou seja, você saber desenhar o gráfico desse conjunto. Será que a gente consegue fazer o gráfico para isso aqui, gente? Consegue esboçar geometricamente esse conjunto aqui? A resposta é sim, a gente consegue.
Porque para você fazer o domínio, esboçar ele geometricamente, basta você esboçar isso daqui, ó, essa inequação. Então, se eu pedisse para você, olha, faça para mim o gráfico dessa inequação, você saberia? Saberia, porque a gente já fez algo muito parecido aqui em sala. Então, olha só, primeira coisa. Nesse caso, eu estou pedindo para você desenhar o domínio, não é o gráfico. Se é o domínio, você tem que olhar onde é que o domínio está. O domínio está no R2. Então, eu vou desenhar o domínio no R2. É isso que eu vou fazer. Então, eu venho aqui e faço o plano cartesiano. Depois que eu faço o plano cartesiano, eu vou olhar para a minha inequação. Uma dica. Toda vez que você trabalha com uma inequação, trabalhe primeiro com a igualdade. Mesmo que ela não tenha, mesmo que seja assim, ó, só se fosse maior. Mas mesmo assim, trabalhe primeiro com a igualdade, porque a igualdade ela vai lhe dar o pontapé inicial, ela vai lhe dar um norte para onde você vai, como é que você vai desenhar. Então, nesse caso aqui, se eu considerasse uma igualdade, gente, isso aqui ia ser a equação do quê? De uma circunferência. Onde é o centro dela? Na origem. Qual é o raio dela? É 1. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Primeiro, para começar, eu vou desenhar uma circunferência de raio 1. Aí eu vou indicar aqui que o raio dela é 1. Ou seja, nesse caso, se eu tiver a igualdade, e ele me permite ter a igualdade, então eu tenho a minha circunferência. O que significa que todos os pontos que estão na circunferência satisfazem a minha equação, logo, esses pontos aqui fazem parte do meu domínio. Mas não são só esses pontos aqui, porque ele me diz que isso daqui pode ser igual ou maior. Aí eu te pergunto, como ele quer os pontos que estão maiores também, que satisfazem essa desigualdade para o pessoal aqui do maior, então ele quer os pontos que estão do lado de fora da minha circunferência ou do lado de dentro? Do lado de fora. Por quê? Porque ele quer maior, ou seja, ele quer os pontos que estão a uma distância maior que o raio e não menor. Se é maior que o raio, então são os pontos do lado de fora. Então, na verdade, ó, todo mundo que está aqui fora também faz parte do domínio da minha função. Então, pronto. A gente acabou de representar geometricamente o domínio da função f. Então, perceba, ó, isso aqui significa que se você pegar qualquer ponto desses aqui e jogar na sua função, vai fazer sentido. Você vai conseguir calcular tranquilamente a sua função. Agora, se você tentar pegar algum ponto aqui de dentro e jogar na função, não vai dar certo. Ah, professor, duvido. Tá, bora fazer então. Pega aqui, ó, a origem. A origem não faz parte, né? Joga a origem aqui nessa função, ou seja, joga x igual a 0 e y igual a 0. Vai dar quantos aqui? Raiz de menos 1. Raiz de menos 1 não é um número real. Pode ser complexo, mas não é real. Então, nesse caso, isso daqui não ia dar certo para a nossa função. Deu para entender, gente? Então, é assim que você representa geometricamente o gráfico de uma função. Bom, agora que vocês entenderam, o resto já fica mais fácil, que aí é só seguir o mesmo raciocínio. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa função e eu tenho de novo uma raiz quadrada. Então, eu sei que todo mundo que está aqui dentro tem que ser maior ou igual que 0. Quem está aqui dentro? Esse pessoal aqui tudinho. Então, vai ficar 9 menos 9x² mais y² tem que ser maior ou igual que 0. Eu posso arrumar isso daqui, vai ficar 9 maior ou igual que 9x² mais y². Se eu quiser, eu posso trocar de lugar, jogar esse pessoal para cá e o 9 para cá. Só cuidado com aqui o sinal da desigualdade. Então, vai ficar 9x² mais y² menor ou igual que 9. Bom, se isso aqui fosse só uma igualdade, isso aqui estaria lembrando a gente o quê? Por enquanto, parece que é uma circunferência, mas tem esse 9 aqui, né? Então, eu posso dividir todo mundo por 9, que acho que vai ficar mais fácil de eu enxergar o que é isso daqui. Muito bem, alguns já até sabem o que é. Então, ó, eu poderia dividir todo mundo por 9. 9 é um valor positivo, não vou alterar minha desigualdade. Nesse caso, vai ficar x² mais y² dividido para 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, menor ou igual que 1.
Aqui, alguns já perceberam, se eu tivesse uma igualdade, isso aqui é uma equação da elipse. Qual é o centro dessa elipse? É a origem. Então, para eu desenhar essa elipse, eu vou desenhar no R2, né, já que eu estou desenhando o domínio. Então, ó, eu vou marcar o centro da minha elipse, que é aqui é a origem. Aí, gente, em x, que é na horizontal, eu vou andar uma unidade, para a direita e para a esquerda, né? Porque aqui é como se tivesse 1 ao quadrado. Então, eu vou andar uma unidade para a direita, está aqui, uma para a esquerda, está aqui. Então, esse aqui é o valor, é 1. E eu vou andar verticalmente 3 unidades, para cima e para baixo. Então, aqui ó, é 3, e vou andar aqui, ó, menos 3. Já marquei os pontos, agora eu só vou fazer a minha elipse. Então, essa daqui é a nossa elipse. Isso quando eu estou considerando a igualdade. Só que não é só a igualdade, é igual ou menor. Nesse caso, é o pessoal que está dentro ou fora? O pessoal que está dentro, porque é menor. Então, são os pontos aqui de dentro. Caso você tenha dúvida, gente, se é o pessoal de dentro ou de fora, você pode escolher um ponto e verificar na função. Por exemplo, ó, a origem ela está do lado de dentro. Joga a origem aqui, joga 0 e 0. Vai ficar raiz de 9, positivo. Aí vai dar 3, não tem nenhum problema. Então, a origem faz parte. Então, nesse caso, já é um indício de que é o pessoal que está dentro. Agora, se você pegar um outro ponto aqui, por exemplo, joga, sei lá, esse ponto aqui. Vamos dizer que é 2 em x, 0 em y. Você pegar esse ponto bem aqui. 2 em x, 0 em y. Joga 2 aqui, joga 0 aqui. Vai ficar 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 9 é 36. 9 menos 36 dá menos 25. Aí não ia dar certo. Tá? Então, é o pessoal que está dentro aqui da elipse. Até aqui, alguma dúvida? Tudo certinho? Tá fácil? Se cair uma dessa na prova, tá de boa, já é um 9 garantido, né? Tudo bem, isso mesmo. Então, bora para a próxima questão. Vamos resolver a terceira, que vai aparecer no slide. Na terceira, nós temos h de xy igual ao log natural de menos 4x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4. Bom, como eu comentei com vocês, quando você tem um log, todo mundo que está dentro do log, quando você soma, multiplica, não sei o que, tem que ser positivo. Então, essa galera aqui todinha, ó, tem que ser maior que 0. Então, quem é esse pessoal aqui? Nós temos menos 4 x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4 maior que 0. Aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Esse 4, quero que apareça um segundo membro, então vou subtrair por 4. Vai ficar menos 4x quadrado mais y ao quadrado maior que menos 4. Bom, o que eu posso fazer? Posso multiplicar logo, pessoal, por menos 1, né? Já que aqui ficou negativo, não gostei que ficou negativo. Então, posso multiplicar por menos 1. Quando eu faço isso, vai ficar 4x quadrado menos y ao quadrado. Aqui vai ficar 4. Como eu multipliquei por menos 1, isso aqui vai inverter. Então, vai ficar menor. E agora eu vou dividir por 4, para ver se aparece aqui alguma coisa, como uma circunferência, uma elipse. Então, ó, vou dividir por 4. E aí eu vou ter x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado, menor que 1. Aqui também posso dizer que tem um sobre x sobre 1 ao quadrado. Gente, se isso aqui fosse uma igualdade, seria equação do quê? De uma hipérbole. Então, ó, lembra que na primeira semana de aula eu falei para você assim, olha, por favor, se você não lembra das cônicas, então revise, porque a gente vai ver aqui, que é circunferência, elipse, hipérbole, enfim, é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, isso daqui se fosse uma equação, seria a equação da hipérbole. Como é que a gente identifica uma equação da hipérbole? Bom,
A equação da hipérbole, aqui eu vou revisar, mas de uma maneira assim muito rápida, tá, gente? Porque eu já estou assumindo que você já revisou em sua casa ou ainda vai revisar. Então, de forma muito rápida, a equação da hipérbole é essa daqui, ó, x² sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b² igual a 1. É assim que é. Esse a e esse b, eles nos ajudam a pegar uma assíntota oblíqua, que é a assíntota aqui, ó, y igual a mais ou menos b sobre a, x. Tá? Então, essa assíntota aqui nos ajuda a descrever como é a nossa hipérbole. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a nossa assíntota é b sobre a, é 2 sobre 1. Então, aqui a nossa assíntota seria mais ou menos 2x. Isso daqui é a assíntota. Então, ó, na hora que eu fosse desenhar, eu faria a minha reta 2x, porque isso aqui é a equação de uma reta, crescente se for positivo, decrescente se for negativo, cortando a origem. Então, vem aqui, você faz uma reta assim, crescente, outra decrescente. Tá? E agora? Agora a gente vai fazer a nossa hipérbole. Nesse caso aqui, ó, perceba que o x está positivo e o y está negativo. Isso significa que a nossa hipérbole ela vai cortar o eixo x. Esse é outro detalhe importante. Então, olha só. Quando o x está positivo e o y está negativo, a minha hipérbole corta o eixo x. Se o y tivesse positivo e o x negativo, ela ia cortar o eixo y. Tudo bem? Beleza. Ah, professor, mas eu tenho que decorar isso? Não, você não tem que decorar. Porque, ó, presta atenção. Se isso aqui fosse uma igualdade, me dá um ponto que satisfaz essa equação. Se isso aqui fosse uma igualdade, me dá um ponto que satisfaz essa equação aqui, gente. Ou seja, x² menos y² sobre 4 é igual a 1. Tem um ponto que é o mais óbvio, que é 0y e o x tem que ser quanto? 1. Então, por exemplo, dois pontos que satisfazem a equação, se fosse uma equação, seriam os pontos 1 e 0 e menos 1 e 0. Pode fazer, ó. Joga para y 0, vai zerar isso daqui. Aí joga y igual a 1, ou x igual a 1, fica 1 ao quadrado, 1. Ou menos 1 ao quadrado é 1. Então, esses pontos aqui fazem parte da minha hipérbole. Então, eu marcaria os pontos. Digamos que está bem aqui o 1, o menos 1, e bem aqui o 1. Ó, então, esses pontos aqui, eles estão me dizendo, a minha hipérbole vai cortar o eixo x. E agora a gente só faz a hipérbole. Acompanhando aqui, ó, a nossa assíntota. Então, essa daqui é a nossa hipérbole para essa situação. Só que aí você vai me dizer, professor, mas aqui eu não tenho igualdade. E agora? Não tem problema. Já que isso aqui não tem igualdade, o que isso significa? Significa que a minha hipérbole mesmo, ela não pertence ao meu domínio. Ela é como se fosse uma fronteira, uma divisa, mas ela não é o meu domínio. Nesse caso, como é que eu represento que ela não faz parte do meu domínio? É simples. Ao invés de eu usar uma linha contínua, basta fazer traços aqui, ó. Deixar ela assim, bem tracejada. Ó. Então, quando eu coloco esses traços, eu estou indicando que essa linha amarela, ela não faz parte do meu domínio, do meu conjunto que eu estou representando. Tá, então quem é que faz parte? Bom, já que é menor, vocês acham que é os pontos de dentro ou de fora? De dentro, porque é menor. Então, na verdade, ó, quem faz parte do meu domínio são esses pontos aqui. Ah, e se eu tivesse com dúvida, joga a origem ali, ó. Joga a origem e vê se a origem satisfaz essa na equação. E sim, porque vai ficar 0 menor que 1. Aí satisfaz. Então, esse pessoal aqui representa o domínio da minha função. Tudo bem, gente? Deu para revisar assim de maneira muito rápida. Então, revise na sua casa a hipérbole. Mas falando ainda de hipérbole, eu até trouxe uma animação só para você entender como é que esses fatores aqui, ó, A e B, influenciam a nossa hipérbole. Então, eu vou colocar aqui no GeoGebra. Essa aqui é bem rápida, só mesmo para você ter uma noção.
Ó, então vai aparecer aqui para vocês, essa aqui é a nossa hipérbole. Ó, nesse caso eu estou considerando que aqui embaixo do x é 1 e embaixo do y é 1 também. Então ela está assim. Existem duas funções, duas retas, que são as assíntotas oblíquas delas. Ó. Então perceba que essa linha vermelha ela não encosta na linha azul. E aí, se eu começar a alterar o valor de A e o valor de B, aqui embaixo, ó, perceba, estou alterando o valor de A. Estou alterando o valor de A. Então, olha o que está acontecendo. Né? Então, as minhas retas elas vão mudando e a hipérbole vai acompanhando. Ó, então, agora o A é 2. Então, como o A é 2, perceba que ela corta aqui o eixo x em 2 e menos 2. Se o meu A fosse 3, bora jogar 3, ó, aí ela corta o eixo x no ponto 3 e menos 3. E assim por diante. Aí eu posso mudar aqui um pouquinho o B. Ó, no caso, ela continua cortando em menos 3 e 3, só que agora ela ficou um pouco mais larga, né? Isso daqui. Enfim, aí que eu fiz para x positivo e y negativo. Poderia fazer o contrário também. Deixava o x negativo e y positivo. Aí acontecia a mesma coisa, só que cortando o eixo y. E é isso. Deu para revisar, então, mais ou menos aqui, né? Bora voltar para cá, que ainda tem um exercício para a gente fazer, dessa parte de domínio. Ó, só que agora a minha função, ela depende de 3 variáveis, x, y e z. Isso é importante na hora que você for desenhar o gráfico dela. Dela não, né? Mas do domínio dela. Bom, última questão dessa parte, eu vou ter uma função u que depende de x, y e z, raiz quadrada de 9x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 9. Bom, e agora, gente, o que a gente vai fazer? É a mesma ideia. Ah, mas eu tenho 3 variáveis, não tem problema. Você vai procurar o quê? Restrição. Nesse caso, a restrição é que você tem uma raiz quadrada. Então, você sabe que todo mundo que está aqui dentro, todo esse pessoal aqui, ó, tem que ser maior ou igual que 0. Quem está aqui dentro? Então, vou escrever aqui embaixo. Tá 9x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 9. Tá, isso daqui. Todo esse pessoal tem que ser maior ou igual que 0. Agora, eu vou mexer um pouco nisso aqui. Então, vou escrever assim, por exemplo, 9x quadrado. Quero que esse menos 9 apareça no segundo membro. Mais y ao quadrado mais z quadrado é maior ou igual que 9. Agora, eu vou dividir todo mundo por 9. Só para aparecer 1 aqui. Como é 9 é positivo, não vai alterar a desigualdade. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado dividido para 3 ao quadrado, que é 9, né? Mais z ao quadrado dividido para 9, que é 3 ao quadrado, maior ou igual que 1. Mas se eu quiser, eu também poderia dizer que aqui tem 1 ao quadrado. Ora, isso daqui é a equação do quê? Bom, primeiro lembra uma equação da esfera. Lembra a equação da esfera. Lembra. Mas só não é da esfera porque tem esse pessoal aqui dividindo o y e o z. Então isso aqui era para ser o quê? Era para ser uma elipse se fosse no R2. Mas como é no R3, a gente chama de elipsoide. Que é como se fosse uma esfera, mas ela é mais achatada. É assim que funciona. Ah, como é que eu vou desenhar? Bom, primeira coisa. Note que aqui a minha função ela depende de 3 variáveis. Então, na hora que você for desenhar o domínio dela, nesse caso aí, o domínio dela está em qual espaço? Qual espaço? R3. O domínio está no R3. E o gráfico dela? No R4. Muito bem. Então, o domínio está no R3, o gráfico está no R4. Então, aqui eu só vou te pedir para desenhar o domínio, só o domínio. Vamos lá. Aqui a gente vai usar aquele mesmo princípio da elipse. Se isso aqui fosse uma igualdade, isso aqui é uma elipsoide. Então, eu vou procurar onde é o centro da minha elipsoide, nesse caso aqui.
O centro é a origem. Então, vou fazer aqui os 3 eixos. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Vou marcar aqui a origem, que é o centro da minha elipse. Em X, eu vou caminhar uma unidade na direção X. Então, vou marcar mais ou menos aqui o valor 1. Também vou marcar, era para eu marcar ali atrás, mas vou deixar só aqui no positivo mesmo, por enquanto. Em Y, eu vou marcar 3 unidades. Então, venho aqui 1, 2, 3. Vamos dizer que o 3 está bem aqui. E em Z, eu vou marcar 3 unidades. Então, 1, 2, 3. Marcar 3 aqui. Aí, olha só, para eu desenhar essa elipsoide, no plano YZ, aliás, deixa eu marcar aqui. Aqui, 3 unidades para cima, 3 unidades para baixo. Está aqui. 3 unidades para a direita, 3 para a esquerda. Está aqui. Então, ó, no plano YZ, eu vou ter uma elipse, entre aspas, percorrendo esses pontos aqui. Então, vou ter algo mais ou menos assim. Aí você vai dizer, professor, mas isso aqui deu uma circunferência. É, porque na verdade a distância para Y e para Z é a mesma, né? 3 e 3, por isso que deu uma circunferência. Mas agora, no plano XZ, já vai ficar mais achatado em X, ó, porque em X aqui é 1, em Z é 3. A mesma coisa no plano XY. X é 1, Y é 3. Então vai ficar mais achatado. Vai ficar algo assim. E no plano XZ é a mesma coisa, vai ficar algo achatado assim. Tá? Então isso daqui seria a nossa elipsoide. É como se fosse uma esfera, só que um pouco mais achatado. Justamente um achatamento aí na direção X. Vou colocar isso aqui no GeoGebra, só para a gente enxergar um pouquinho melhor. A gente vê mesmo como é esse achatamento. Mas, basicamente, esse é o gráfico da elipsoide. Mas aí você vai dizer, professor, mas não é só igual. É igual ou maior. Ou seja, então é a elipsoide mais os pontos que estão fora dela. Então, todo mundo que está aqui fora da minha elipsoide também faz parte do domínio da minha função. Então, ó, vamos aqui. Rapidamente, deixa eu colocar aqui elipsoide. Então, vou escrever aqui x ao quadrado mais y ao quadrado dividido para 9 mais z ao quadrado dividido para 9 igual, tá aqui. Então, ó, perceba que no plano YZ eu tenho uma circunferência. No plano XZ eu tenho uma elipse. Aqui, ó. E no plano XY eu tenho uma elipse também. Então, isso daqui é a nossa elipsoide. Então, o domínio é ela e mais os pontos que estão fora dela. Até aqui alguma pergunta? Tá, então a partir de agora, a gente vai para uma próxima etapa que mexe com esse tipo de função. Eu vou ensinar para vocês o que é uma curva de nível. Curva de nível. Para isso, eu vou mostrar logo aqui um gráfico para vocês. Então, olha só. Eu mostrei no início da aula, estou mostrando agora também, o gráfico dessa função aqui, gente. Ó. A função é x² mais y². O nome disso é um paraboloide. Então, isso aqui já é o gráfico dela. Digamos que você já soubesse que é o gráfico dela, é esse que você já desenhou. Agora, olha só. Perceba que para cada ponto aqui no domínio, lembra que o domínio é o plano XY? Para cada ponto eu tenho uma altura diferente. Porque, por exemplo, se você jogar aqui x igual a 0, y igual a 1, você vai ter f de 0, 1 igual a 1. Então, você vai ter a altura 1. Então, para cada valor que você jogar de x, y na sua função, ela vai te retornar um valor real. Esse valor real, você pode pensar que é como se fosse a altura da sua função. Aí, a altura daquele ponto. Olha o que a gente vai fazer agora. Olha a pergunta que eu vou fazer. Digamos que eu queira, olha só, digamos que eu passe nesse gráfico aqui um plano. Esse plano aqui, ele tem uma altura específica, altura 2. Altura 2. Quando esse plano, ele corta esse gráfico aqui, ele atinge alguns pontos, correto?
todos os pontos que ele atinge, gente, eles têm a mesma altura, a altura do plano, sim ou não? Né? Todo mundo que ele atinge é porque tem a mesma altura. Então, se você reparar, para uma mesma altura, eu posso ter mais de um ponto do meu domínio que atinge aquela altura. Então, ó, se eu fosse fazer aqui uma interseção, você ia perceber que todo mundo que está aqui, ó, todo esse pessoal aqui, eles atingem a altura 2. Isso vale para várias alturas. Então, por exemplo, se eu coloco aqui altura 2,5, eu vou ter outros pontos que vão satisfazer essa altura. Se eu pegar a altura 3, eu vou ter outros pontos. E assim por diante. Ó, se eu fazer aqui, se eu escolher várias alturas, eu vou ter pontos diferentes. Só que assim, gente, cada altura dessa é um nível diferente. Então, cada nível que você escolhe, cada altura que você escolhe, é como se você estivesse cortando o seu gráfico, fatiando o seu gráfico de maneira transversal. E onde ele atinge o gráfico, forma uma curva. Essas curvas que vocês estão vendo aqui é o que nós vamos chamar de curvas de nível. Então, por exemplo, esse pessoal que está aqui em cima, ó, esse pessoal que é a curva maior, é o pessoal de nível 5. Então, todo mundo que aparece aqui nessa curva maior é porque a altura é 5. Todo mundo que aparece aqui embaixo, ó, na menorzinha, é porque a altura é meio. Todo mundo que aparece bem aqui é altura 1, e assim por diante. Então, seria interessante para a gente se a gente conseguisse plotar um gráfico que nos mostrasse várias curvas de nível. E esse gráfico de curvas de nível é como se fosse um mapa. E esse mapa ia nos ajudar a desenhar o gráfico da função. Só que na hora que a gente for desenhar as curvas de nível, a gente não vai desenhar no R3, a gente vai desenhar no R2. Então é como se fosse isso aqui, ó, gente. Você vai enxergar elas assim. É assim que você vai enxergar curvas de nível. Só que, ó, não se engane. Cada curva dessa, que nesse caso é uma circunferência, cada circunferência dessa tem uma altura diferente. Se você pegar cada circunferência e colocar na altura correspondente, olha como vai ficar. E nesse caso, isso daqui vai te dar uma grande pista de como é o gráfico da sua função. Então, o que é uma curva de nível? É o conjunto dos pontos que estão naquela mesma altura que você escolheu. Curva de nível 1, todos os pontos que atingem a altura 1. Curva de nível 5, são todos os pontos que atingem a altura 5. E assim por diante. Deu para entender o que é uma curva de nível? Tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com as curvas de nível para a gente conseguir desenhar gráficos de funções. Aí eu vou dar aqui a definição formal de uma curva de nível aqui no slide. E depois a gente vai resolver alguns exercícios. Então, ó, curva de nível é um conjunto, é um subconjunto do domínio. Tá? Então, uma curva de nível K são todos os pontos cuja imagem da função nesses pontos atingem o valor K, ou altura K. Se você pega e desenha várias curvas de nível no mesmo plano, o que você está fazendo é um mapa de contorno. Então, por exemplo, ó, isso daqui seria um mapa de contorno, tá? De uma função aí. Então, quando eu pedir para você, faça para mim um mapa de contorno, ou desenhe curvas de nível, você vai fazer algo que nem isso daí. Você vai fazer no plano, você vai fazer várias curvas, dependendo da função. Só que não se engane, cada curva dessa, cada elipse dessa está numa altura diferente. Se eu pudesse colocar cada elipse na altura correspondente, ia formar algo assim, ó. E isso ia me dizer como é o gráfico da minha função. Aí outro exemplo, olha aqui, ó. Perceba que aqui embaixo, ó, no plano XY, você tem as curvas de nível. Nessa situação aqui, gente, olha só que interessante. Perceba que a circunferência maior que aparece aqui embaixo, qual é o nível dela que está aparecendo aqui? Ó? Nível 20. Quer dizer que esses pontos que estão na circunferência maior, eles estão na altura 20, lá no gráfico. Agora, perceba que conforme vai diminuindo aqui a circunferência, o raio dela, o nível vai aumentando. Então, olha aqui, essa circunferência menor, qual é o nível dela? Nível
45. Quer dizer que lá no gráfico, a altura dele é uma altura maior do que aquele gráfico, do que aquela parte lá que é 20. Se eu fosse colocar essas curvas na sua altura, ia formar aqui em cima, ó, o meu desenho. Então perceba que a minha circunferência menor está bem aqui, ó. Inclusive está aqui a altura 45. Então, por isso que essas curvas de nível são uma pista para a gente. Isso daqui, gente, esse conceito você encontra até mesmo na natureza. Porque assim, imagina que esse gráfico aqui é uma montanha. Você tem um animal. O animal ele vai se alimentar, ele vai pastar. Nesse momento, o animal ele quer se alimentar sem gastar muita energia. Então, para ele, não é bom que ele fique subindo e descendo a montanha. O que ele vai fazer, então? Ele vai tentar, né, se alimentar sempre no mesmo nível da montanha, na mesma curva de nível, para que ele não tenha que subir nem descer. Então, quando ele termina de se alimentar, se a gente pudesse enxergar de cima a montanha, a gente ia perceber que ele formou ali na montanha uma curva de nível, já que ele tentou se alimentar sempre na mesma altura ali da base da montanha. Deu para entender? Então, bora resolver aqui algumas questões que envolvam curvas de nível. Então, a gente vai bolar aqui algumas estratégias que vão nos ajudar a resolver essas curvas de nível. Fazer logo aqui no segundo quadro. Então, primeira questão, faça um esboço das curvas de nível da função f dxy igual a menos x mais y menos 1. Vamos fazer logo. Então, nesse caso, ele quer um esboço das curvas de nível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta função aqui, que é essa, e igualar a uma constante, ou seja, o nível k. Constante pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, enfim, é uma constante. Então, olha só, eu vou pegar essa função aqui e eu vou igualar a k. É isso que eu vou fazer. Então, nesse caso, vai ficar assim. Vai ficar menos x mais y menos 1 igual a k. Aí, a partir dessa equação, eu vou tentar extrair alguma informação que me ajude a entender as curvas de nível para essa função. Uma dica. Gente, toda vez que quando você pega uma função igual a uma constante, você percebe que você consegue isolar o y tranquilamente, faça isso. Então, por exemplo, aqui nessa equação, você consegue isolar o y tranquilamente? Consegue. Então, ó, vamos isolar o y. Aí vai ficar assim, y igual a x mais 1 mais k. Ora, por que eu pedi para você isolar o y? Porque quando você consegue isolar o y, você pode olhar essa equação como se fosse o gráfico de uma função, onde y depende de uma função aqui de x. Y é uma função que depende de x. Aí agora que nós temos essa equação, ignora a sua constante, ou seja, joga k igual a 0. Olha qual é a função que você tem. Y é igual a x mais 1. Você sabe o gráfico disso daqui? Sabe como é o gráfico? Sabe, né? É o quê? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Ela corta o eixo y em qual valor? No 1. Então, seria algo assim. Você teria uma reta crescente, cortando o eixo y no 1. Então, ó, esse seria uma curva de nível. Agora eu te pergunto, essa curva é de qual nível? Nível 1, nível 0, nível menos 1, nível 2, nível quanto, gente? Nível 0. Por que nível 0? Porque eu zerei o k, ó, zerei o k e ficou essa função aqui. Então, essa curva aqui é
uma curva para k igual a 0. E agora, o que eu faço? Eu vou atribuindo outros valores para k. Por exemplo, k poderia ser 1. Se k for igual a 1, vai ficar x mais 1 mais 1, vai ficar x mais 2. O que vai mudar aqui nessa minha reta? Que ela vai deslocar para cima. Ela vai cortar o eixo y no ponto 2. Então, nesse caso, ó, isso aqui seria outra curva de nível, cortando o eixo y no 2. Só que isso aqui é a curva de nível k igual a 1. Então, gente, conforme você vai aumentando o valor de k, você vai deslocando a sua função para cima. Você vai tendo outras retas. Se você quiser, você pode jogar o k negativo. Por exemplo, joga k igual a menos 1. O que vai acontecer com menos 1 aqui? Vai simplificar com esse. Vai ficar y igual a x. Ou seja, vai ter uma reta aqui, ó, cortando a origem. Só que essa reta que corta a origem é a curva de nível k igual a menos 1. Ou seja, já deu para entender que nesse caso as curvas de nível são retas. Gente, só que olha só, cada reta está numa altura diferente. Então, você tem essa reta aqui na altura 0, aí depois essa reta aqui está na altura 1, depois essa reta aqui, aqui menos 1, essa aqui está na altura 1, essa aqui está na altura 2, 3, 4, 5. Então, vai imaginando aí. Se você pegar várias retas em alturas diferentes, vai formando o quê? Um plano. Se fosse uma rampa. Tá? Então, por isso que eu digo, essas curvas de nível elas nos dão uma boa pista de como é o gráfico da minha função. Claro que a gente não vai usar só elas quando a gente for desenhar o gráfico, mas elas vão ser assim um apoio importante para a gente. Bora para a segunda questão agora. Bora ver como é a segunda questão. Segunda questão, g de xy igual a x² mais y. Bom, nesse caso aqui, gente, a ideia é a mesma. Eu vou pegar, vou igualar o g com uma constante k. Fazendo isso, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar x² mais y igual a k. Nesse caso, eu consigo isolar o y tranquilamente? Consigo. Ficaria assim, ó, y igual a menos x² mais k. Ah, professor, e se eu tivesse assim, ó, gente, por exemplo, se tivesse x mais y² igual a k. Aí o que a gente ia fazer? O que você poderia fazer era isolar o x, ao invés de isolar o y. Aí você faria x igual a menos y² mais k. Só que qual é a diferença? É que isso aqui seria uma parábola, só que ao invés de ser uma parábola assim, nesse caso aqui seria uma parábola assim, ó. Tá? Já que é x igual a menos y². Enfim, mas não é isso a questão, né? Então aqui, ó, isso daqui foi a minha equação. Aí nesse caso, ó, se eu igualo k igual a 0, olha qual é a função que eu tenho. A parábola, com cavidade para baixo, tocando a origem. Então você vem e desenha uma parábola com concavidade para baixo. Isso daqui é a curva de nível 0. Aí vamos atribuir valores para k. Por exemplo, se k for igual a 1, então eu vou pegar essa parábola e deslocar uma unidade para cima. Só que essa daqui agora, ó, cortando aqui no 1, isso daqui é a curva de nível k igual a 1. E se o k for igual a 2, aí vai deslocando para cima, e assim por diante. E se o k for negativo, você vai deslocando para baixo. Por exemplo, aqui poderia ser o k igual a menos 1. Né? Aqui é menos 1. E pronto, já deu para entender como é nessa situação aqui, a nossa curva de nível. Vamos para a terceira questão, que ela é uma das mais interessantes dessa parte aqui de curva de nível. Terceira questão, eu tenho h de xy igual a 4x² mais
y ao quadrado. Bom, nesse caso, eu vou igualar. Isso aqui é uma constante. Aí vai ficar assim, ó, gente. 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Aqui já não é mais tão simples isolar o y ou isolar o x, mas não tem problema, porque essa equação aqui ela já me dá uma pista do que é essa minha curva de nível. Porque ó, logo de cara isso aqui parece que é uma circunferência, mas na verdade isso aí pode se transformar numa elipse. Então, nesse caso, ao invés de eu tentar isolar algum deles, olha o que eu vou fazer. Eu já vou atribuir alguns valores para k. Por exemplo, eu vou atribuir o valor k igual a 0. E vou ver o que vai acontecer. Então, a ideia aqui é atribuir valores até eu entender o raciocínio de como é que se comportam as curvas de nível. Então, por exemplo, para k igual a 0, vai ficar 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Eita, mas será que tem algum ponto que satisfaz essa equação aqui, gente, se o k for 0? Tem, só que só tem um ponto, né? Só quem satisfaz isso aqui é quem? A origem. Então, nesse caso aqui, se eu fosse fazer o desenho, quem é a curva de nível 0? É a origem, só a origem. Então, tá aqui. Essa aqui é a curva. Essa daqui, ó, só a origem é a curva de nível 0. Tá, mas aqui não me ajudou tanto assim. Ajuda, mas eu ainda quero entender como funcionam as outras curvas de nível. Então, eu vou achar outro valor para k. Então, vamos dizer que k é igual a 1. Se o k é igual a 1, a minha equação vai ficar 4x² mais y ao quadrado igual a 1. Bom, já tem 1 aqui. Isso aqui parece que é uma elipse. Mas eu precisava que o x² tivesse sido dividido por algum valor. Só que 4 é a mesma coisa que isso daqui, ó, gente. x² sobre 1 sobre 4. Tá certo isso? Tá, né? Ó, 4x² é a mesma coisa que x² sobre dividido por 1 sobre 4. Faz aquela operação, volta para cá. Só que 1/4 é a mesma coisa que x² dividido por meio ao quadrado. Aí mais y ao quadrado igual a 1. Claro que aqui é como se tivesse 1 ao quadrado. Ó, então, agora sim, isso aqui é uma elipse. O centro dela está na origem. E em x eu posso caminhar meia unidade. Bora dizer que o meio está bem aqui. Em y eu vou caminhar uma unidade. Então, o dobro, né? Então, vou jogar aqui em cima e vou jogar aqui embaixo. Então, olha só. Essa daqui é a curva de nível 1. Aqui em cima é 1. Então, essa é a curva de nível 1. Ah, então, será que as curvas de nível são elipses? Bom, bora escolher mais uma curva de nível, bora ver se é uma elipse mesmo. Gente, outra curva de nível que eu vou escolher, e aqui eu vou ser estratégico. Eu vou escolher a curva de nível 4. Por que 4? Porque eu vou querer simplificar aqui, ó. Então, ó, se eu escolho a curva de nível 4, vai ficar 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Divido todo mundo por 4. Vai ficar x² mais y ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado, igual a 1. Então, realmente, isso aqui também é uma elipse. Centro na origem. O deslocamento em x é 1. Então, tá para cá. Deslocamento em y é 2. Tá bem aqui. Então, aqui vai para cá e aqui vai para cá. Então, aqui, ó. Então, essa daqui é a minha nova elipse, só que para o nível k igual a 4. E essa daqui era para o nível k igual a 1. Então, já deu para entender, nesse caso, que as minhas curvas de nível elas são elipses. Então, vai ser algo meio que parecido com um paraboloide, só que um pouco mais achatado. Então, é assim que vai funcionar essa daqui.
Bom, gente, agora que você já sabe como determinar o domínio, como determinar mapa de contorno, que são as curvas de nível, agora sim, a gente vai chegar na parte principal, que é determinar o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, vamos para cá. Então, vamos falar agora do gráfico da função. Claro que aqui a gente vai considerar toda hora que a nossa função ela depende de duas variáveis, apenas duas, porque nesse caso o gráfico ele é tridimensional e a gente consegue desenhar. Então, ó, o gráfico de uma função é um subconjunto do R3, tal que xy pertence ao domínio da função e o meu z é justamente a imagem da minha função aplicada no ponto. Nesse caso, o gráfico da minha função é uma superfície. Exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é o exemplo do gráfico de uma função de duas variáveis. Agora, para esboçar esse gráfico, eu vou mostrar aqui para vocês um passo a passo, um algoritmo. Você não é obrigado a seguir todos os passos, a não ser que o problema exija isso de você. Mas assim, a priori, se você quer desenhar um gráfico, você pode pular uma outra etapa. Mas, didaticamente, as etapas são essas daqui, ó. Primeira etapa, primeiro ponto, primeiro passo é determinar o domínio e a imagem da função. Segundo passo, você vai esboçar o traço da superfície no plano YZ. O que é esse traço da superfície, gente? Vamos ver aqui rapidamente. Deixa eu voltar aqui no GeoGebra. Olha só, deixa eu tirar aqui. Olha só, gente. Digamos que você tem... Vai aparecer aqui, ó. Você tem esse gráfico aqui. Quando eu falo de um traço no plano YZ, o que é um traço no plano YZ? Primeiro, o que é o plano YZ? O plano YZ é quando meu x é zero. E aí, nesse caso, é como se eu estivesse fatiando o meu gráfico, cortando o meu gráfico, exatamente nesse plano, ó, x igual a zero. Está aqui. Então, toda vez que eu corto o gráfico exatamente no plano x, y, z, por exemplo, ele vai formar para mim uma imagem, um traço. Nesse caso, que traço é esse aqui? É uma parábola. Ó, vamos fazer aqui a interseção desse com esse. Então, está aqui, ó. Então, ó, depois que eu cortei o gráfico, isso aqui me deu uma parábola. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma função, a gente vai zerar o x dela. Quando a gente zera o x, o que você está fazendo é mostrando como é o traço da função no plano YZ. Ou você vai zerar o y e mostrar como é a função no plano XZ. É isso que a gente vai fazer. Aí vocês vão perceber que a gente não fez nenhum exemplo disso ainda, mas porque isso é bem simples. Vocês vão entender rapidamente no primeiro exemplo de gráfico. Terceiro passo. Esboçar o traço da superfície no plano XZ. Então, primeiro é no plano YZ, depois no XZ. Então, primeiro você zera o X, depois você zera o Y. Quarto passo, esboçar o mapa de contorno, ou seja, as curvas de nível. E o último passo, a gente vai unir as informações para construir o gráfico da nossa função. Bom, então, vamos aplicar esse passo a passo em pelo menos 3 exemplos que a gente trouxe aqui hoje. Então, são F, G e H. Diga. Perfeito. Ele perguntou porque vocês não têm acesso ao slide no Moodle. Realmente, os slides não estão lá, mas os slides eles estão baseados nas notas de aula. Então, como assim, as notas de aula, a priori, elas são mais abrangentes do que tem mais informações do que aqui, porque às vezes a gente coloca lá as demonstrações ou outros exemplos. E às vezes não, às vezes realmente o exemplo que está aqui é um pouco diferente do que está lá, até para diversificar um pouco. Então a gente tenta mesclar. Mas na maior parte do tempo, tudo que está aqui está lá, só que lá é mais detalhado. E algumas vezes vai ter alguma novidade aqui, para não ficar aquela coisa assim, o aluno que já viu as notas de aula, já estudou, não chegar aqui eu já sei tudo, já vi isso daí, então para ser algo diferente para ele também. Então a gente tenta mesclar essas coisas. Tá bom? Rodando. Então vamos lá, vamos resolver aqui esses 3 exercícios, começando pelo primeiro. Você tem
Ó, tá aqui a função que a gente falou desde o início, né? X quadrado mais y ao quadrado. Então agora sim, finalmente a gente vai ver como é que calcula, como é que faz o gráfico dela. Então vamos lá. Seguindo aquele passo a passo, o primeiro passo é domínio e imagem. Ó, eu vou escrever só uma vez, depois eu só vou falar passo 1, passo 2. Domínio e imagem. Bom, vamos lá. Primeiro, vocês que vão me dizer aí, qual é o domínio dessa função? Todo R2, né? Todo R2, tá? Mas não tem nenhuma restrição, porque não tem raiz quadrada, não tem fração, então a gente fala que é todo R2 nesse caso. Ok, certíssimo. E qual é a imagem dessa função? Qual é a imagem dessa função, gente? Ó, o que é a imagem? São os valores que a função consegue assumir. Por exemplo, a função, ela consegue assumir o valor 0? Consegue, né? Se os dois forem 0. Ela consegue assumir qualquer valor positivo? O que vocês acham? Consegue também. Ela consegue assumir valores negativos? Não. Não, porque aqui está o quadrado, está somando, então não consegue. Então perceba que essa função aqui ela é sempre maior ou igual que 0. Então a imagem dela são os reais não negativos. Ok? Você pode escrever também assim, 0 fechado e mais infinito. Então essa é a imagem. Isso aqui vai ser bom para a gente, quando a gente for fazer as curvas de nível, eu não vou considerar curvas de nível negativas. Por exemplo, k igual a menos 1. Por quê? Porque a função não assume valores negativos. Se ela assumisse, tudo bem. Vou escolher k menos 1, k menos 2, mas ela não assume. Então não vou escolher. Vou escolher só a curva de nível 0, 1, 2, assim por diante. Então, segunda etapa. Ó, na segunda etapa, nós vamos falar sobre a interseção no plano YZ. Como eu comentei com vocês, o plano YZ é justamente quando o meu x é igual a 0. Então, olha o que eu vou fazer. Nessa função aqui, eu vou assumir que o x é 0. E o y eu vou deixar como está. Então, isso vai me dar uma função z. Então, z vai ser igual a f de 0y. Então, onde tem x vai ficar 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Claro que isso aqui é 0. Então, no final, eu vou ter z igual a y ao quadrado. Ou seja, em um plano YZ, joga o plano aqui, ó. Em um plano YZ, olha só, no plano YZ, como seria esse gráfico aqui, gente? Como é esse gráfico? Uma parábola. Ah, eu só sei com x e y. Não, a ideia é a mesma, mas aqui, ó. Y e z. Então, você tem y e z. Aqui você tem z igual a y ao quadrado. Isso aqui é uma parábola. Com cavidade para cima. Então, tá aqui, ó. Não tem mistério, não. Pronto. Então, esse é o traço da minha superfície no plano YZ. Vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, eu quero saber como é o traço no plano XZ. Bom, no plano XZ, o que acontece é que o y é que é 0. No caso do y ser 0, a minha função vai ficar z igual a f de x0. Ou seja, agora eu vou zerar o y aqui. Claro que isso aqui vai me dar x quadrado. Então, no plano XZ, a minha função é z igual a x quadrado. Ou seja, se eu fizer aqui um plano eixo x e eixo z, isso aqui também vai ser o que, gente? Uma parábola, com cavidade para cima. A mesma que está aqui. Só que, claro, nem sempre vai ser a mesma coisa, né? Nesse caso foi. Então, ó, tanto aqui quanto aqui, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima. Bom, quarto passo. Quarto passo são as curvas. Curvas de nível. E agora? Ó, é interessante que esse passo aqui eu vou desenhar no plano YZ. Esse passo aqui no plano XZ. E agora as curvas de nível vai ser no plano XY.
E para isso eu vou pegar essa função aqui e igualar com uma constante k. Então venho aqui, ó, e coloco x² mais y² igual a k. Ora, daqui, será que eu já sei como são as curvas de nível? Sim, porque isso aqui é uma equação do quê? Da circunferência. Onde é o centro dela? A origem. Né? E o raio dela vai depender de qual valor você atribui para cá. Então, ó, aí você já sabe pelo menos que vão ser circunferências e o centro é na origem. Por exemplo, se o k é igual a 1, você vai ter uma circunferência de raio 1. Isso se o k é igual a 1, tá? Vou colocar aqui, k é igual a 1. Bom, para você ter uma circunferência de raio 2, quanto tem que ser o k, gente, para a circunferência de raio 2? Quanto tem que ser o k para que essa circunferência tenha raio 2? K tem que ser 4, né? Para ficar 2 ao quadrado. Então, o k tem que ser 4. Enfim, aí você já entendeu que as curvas de nível são circunferências. Se o k for igual a 0, você vai ter só a origem. Só a origem aqui, k igual a 0. E assim por diante, são várias circunferências. Pronto, agora o último passo é o gráfico. Neste caso aqui, eu já vou desenhar o gráfico no R3. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Gente, olha só. Aqui eu vou usar as informações que eu obtive nos passos anteriores. A primeira informação que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. No plano YZ, o meu gráfico, ele se comporta assim, ó. Aí eu vou procurar onde é que está o plano YZ aqui. O plano YZ está bem aqui, ó. YZ. Então, tá vendo esse desenho que a gente fez aqui? Vou fazer o mesmo desenho aqui. A mesma coisa. Então, vou fazer uma parábola. Está aqui. Agora, você vai perceber que eu vou pular logo para cá, para as curvas de nível. Depois eu vou olhar para lá. Curvas de nível. As curvas de nível, elas são circunferências. Então, para cada altura do meu gráfico, eu vou ter uma circunferência. Então, eu vou unir aqui essa parábola com circunferências. E eu vou ter algo assim. Ó, daqui já dá para ver como é o nosso gráfico. Então, esse aqui é o paraboloide, aquilo que a gente vem falando desde o início da aula. Aí, se eu quisesse, eu poderia também desenhar essa parábola. Só que essa parábola está no plano XZ. Onde é que está o plano XZ? Está aqui, ó, XZ. Então, eu teria que desenhar uma parábola assim, ó, meio que de lado. Então, agora sim eu tenho as informações que eu obtive ao longo dos passos. Então, esse daqui é o nosso paraboloide. Alguma pergunta com relação a esse procedimento? Então, é só isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai fazer com mais 2 exemplos. O gráfico das funções. Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão. G de xy igual raiz quadrada de x² mais y ao quadrado. Pronto, é aqui eu não vou, assim, não vou escrever cada passo a passo, domínio e imagem não, só vou dizer passo 1, passo 2. Então vamos lá, primeiro passo. Me digam aí qual é o domínio dessa função. Qual é o domínio? Pois é todo R2 ou não? Ó, tem uma raiz quadrada, mas calma lá. Dentro da raiz quadrada, eu só posso ter valores não negativos. Mas assim, quem está aqui dentro, não é o x² mais y²? Eles podem ser negativos em algum momento? Esses dois? Não. Então, nesse caso, sim, vocês acertaram. O domínio é todo o R2. Então, aqui, ó, o domínio é todo o R2, porque nesse caso, apesar de eu ter uma raiz quadrada, mas dentro dela não existe a possibilidade de eu ter número negativo, por causa de quem está dentro. Ok, e quem é a imagem? Quem é a imagem?
Reais não negativos. Isso aqui é uma raiz quadrada, né? Está cobrindo todo mundo, então todo mundo que está aqui vai ser maior ou igual que zero. Então, reais não negativos. Segundo passo. Então, de novo, na hora que eu for escolher as curvas de nível, eu não vou escolher valores negativos, porque não tem imagem para isso. Escolher só zero em diante. Segundo passo. Plano x ou yz. Então, vou fazer z igual a f de 0y. Então, eu vou vir aqui. Opa, f não, né? É g agora. Então, vou vir aqui e zerar o x. Se eu zero o x, vai ficar raiz de y ao quadrado. Raiz de y ao quadrado é a mesma coisa que módulo de y. Né? Raiz de y ao quadrado. Você sabe fazer o gráfico da função modular? Sabe, né? É aquele V. Ou seja, só é a parte imagem positiva, crescente na parte positiva de x, decrescente na parte negativa de x. Então, o gráfico para essa função vai ser algo desse tipo aqui. E aqui é o plano YZ. Vamos lá. Terceiro passo. Terceiro passo, eu quero o plano XZ agora. Ou seja, o meu Z vai ser f de x0. Ou seja, eu vou zerar o y. Aí vai ficar raiz de x ao quadrado. O que, obviamente, vai dar também z igual a módulo de x. Aí fica fácil, porque eu já sei que isso aqui é esse gráfico. Então, aqui é x, aqui é z. Vamos lá, quarto passo. Quarto passo são as curvas de nível. Então, eu vou pegar isso daqui e igualar a k. Vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado igual a k. Aí aqui não está muito bacana, né? Então, eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k ao quadrado. Opa, então de novo, as curvas de nível vão ser o quê? Circunferências. Só que assim, só tem uma pequena diferença na hora de você colocar em prática. Que é assim, olha, qual é a diferença? É que aqui era igual a k no exercício anterior. E lá é k ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse uma circunferência de raio 2, o k tinha que ser 4. Aqui não. Se eu quero uma circunferência de raio 2, quanto tem que ser o k? 2 mesmo. Então é só essa a diferença. Então na hora que eu for fazer aqui as curvas de nível, eu faço circunferências. Aqui nível, aqui raio 1, raio 2. Aqui o k é 1, aqui o k é 2. Então o valor de k, ele já é o raio da minha circunferência. Nessa situação aqui. Lá não. Último passo, o gráfico. Então, coloco aqui o eixo x, y e z. Gente, a mesma ideia. Eu venho para cá, para o plano YZ. No plano YZ, o meu gráfico se comporta assim, conforme essa função modular. Então, cadê o plano YZ? Está aqui, YZ. Então, eu venho e faço aqui um V. E agora, eu vou pular logo para as curvas de nível. Como são as curvas de nível? Circunferências. Então, eu vou unir essas retas aqui, por meio de circunferências. Pronto, daqui já deu para entender como é o nosso gráfico. Aí, se eu quisesse também, poderia colocar aqui no plano XZ, eu também tenho uma função modular. Então, só que o plano XZ está meio de lado aqui, né? Então, teria que tentar fazer aqui, uma função modular. Então, isso daqui é o gráfico da minha função. Vamos agora para a última questão de hoje, que é das mais intrigantes também.
Bom, eu tenho h de xy igual a y ao quadrado h de xy é igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, de novo, primeiro passo, vamos lá. Domínio imagem. Tem alguma restrição para cá? Não. Qual é o domínio, então? Todo R2. Então, vamos para cá. Domínio é todo R2. Agora, me ajuda a entender aqui. Qual é a imagem dessa função h? Qual é? Primeiro, ela pode assumir o valor 0? O que vocês acham? Pode, né? Só colocar 0, 0. Beleza. Ela pode assumir valores positivos? Pode também, ó. É só você zerar o x e fazer o y crescer. Aí você atinge qualquer valor positivo. Ela pode assumir valores negativos? Pode também. É só você, ó, zera o y e faz o x aí crescer. Como tem esse negativo, você vai atingir qualquer valor negativo. Então, qual é a imagem dela? Todos os reais. Então, agora, faz sentido, quando eu for para as curvas de nível, eu querer usar curvas de nível negativas. Né? Curvas, o nível é negativo, k igual a menos 1, k igual a menos 2, faz sentido. E a gente vai fazer isso. Tá, segundo passo. Segundo passo, eu quero zerar o x. Então, fazer z igual a f de 0y. Ora, se meu x é 0, eu vou ter z igual a y ao quadrado. Então, se eu tenho aqui um plano, o plano é yz, aqui eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Então, isso aqui já caiu antes também para a gente. Terceiro passo. Agora eu vou zerar o y. Então, fazer z igual a f de x, 0. Se o y é 0, a minha função vai ser menos x². Ó, aqui já tem uma diferença. Agora não vai dar a mesma coisa, não. Porque aqui é menos x². Então, ainda é uma parábola. Só que com cavidade dela agora é para baixo. Então, quando eu vou fazer aqui o plano x, eu faço uma parábola com concavidade para baixo. Mas ainda encosta na origem. Quarto passo, curvas de nível. Ó, agora eu vou igualar isso daqui, né? Vai ficar y ao quadrado. Até fazer mais aqui embaixo. Olha só, vou colocar assim, y ao quadrado menos x ao quadrado igual a k. Isso daqui nos lembra já o quê? A equação da hipérbole. Tá? Então, isso aqui são hipérboles. Aí, bora ver o que vai acontecer com essas hipérboles. Já vou colocar aqui. Então, ó, eu vou escolher valores para cá. Posso escolher k igual a 0. No caso do k igual a 0, não vai ficar uma hipérbole, né? Porque para ser hipérbole não pode ser um valor nulo aqui. Mas vai ficar o que será? No caso do k igual a 0, vai ser y ao quadrado igual a x². Ora, y ao quadrado igual a x² significa que o meu y é igual a mais ou menos x. Então, y são retas, uma crescente ou decrescente. É a função identidade, por exemplo. Então, ó, para k igual a 0, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa reta e eu tenho também essa reta. Então, isso aqui são as curvas de nível para k igual a 0. Agora, bora assumir um valor 1 para k. Aqui, ó, k igual a 1. Bom, se o meu k for igual a 1, vai ficar y ao quadrado menos x² igual a 1. Aí, nesse caso, agora sim, eu vou ter uma hipérbole. Essa hipérbole, ela vai cortar o eixo x ou o eixo y? É só você pensar. Pensa em um ponto que satisfaz isso daqui. Pensa no x igual a 0, y igual a quanto?
igual a 1. Onde é que está o x igual a 0 e y igual a 1? Está bem aqui, ó. Está bem aqui. E o 0 e menos 1? Está bem aqui. Ó, então a parábola ela vai cortar o eixo y. Então agora é só acompanhar aqui. A parábola não, né? A hipérbole. Tá? Então isso daqui é quando eu tenho a superfície de nível K igual a 1. Gente, se eu escolher K igual a 2 aqui, o que muda é o ponto onde eu vou interceptar o eixo y. Porque se aqui for 2, ou melhor, se aqui for 4, bora colocar 4, qual é o ponto que chega? X igual a 0, y igual a 2. Então, para valores maiores de K, eu vou tendo as hipérboles, só que as hipérboles aqui, ó, cortando valores maiores. Aqui o valor é 1, aqui o valor é 2, aqui a hipérbole K igual a 4. Só que não termina por aqui não, porque aqui eu posso escolher valores negativos. Então, por exemplo, se eu escolher K menos 1, o que vai mudar? Se eu escolher aqui para o K menos 1, vai ficar y² menos x² menos x² igual a menos 1. Ó, não está legal assim, vamos explicar todo mundo por menos 1. Aí vai ficar, então, x² menos y² igual a 1. Então, quando o meu K é menos 1, olha o que vai inverter. É que a minha hipérbole vai cortar agora o eixo x. Então, nesse caso aqui, ó, a hipérbole vai ficar aqui. Aqui é 1 e aqui é o K menos 1. E aí, para K menos 2, K menos 4, eu vou ter outras hipérboles aqui. Pronto, agora sim já deu para mapear tudinho. Então essas são as minhas curvas de nível. Agora, para encerrar, a gente vai fazer o gráfico dessa função. Bom, na hora de fazer o gráfico, eu vou começar de novo pela informação ali do plano YZ. Então, gente, ó, no plano YZ, eu tenho uma parábola de concavidade para cima. Então, venho aqui e faço uma parábola com cavidade para cima. Agora, cuidado, porque nessa parte aqui, ó, onde a minha altura é positiva, eu tenho hipérboles. Ó, hipérboles cuja projeção, elas cortam o eixo Y. Tá? Elas cortam o eixo Y, a projeção delas. Então, quando chegar aqui, ó, eu vou fazer hipérboles assim, desse lado e do outro lado. Então, vou ter algo assim. Esse lado aqui também. Tá? Então, isso aqui são minhas hipérboles. Só que agora eu preciso olhar no plano XZ. Porque no plano XZ eu tenho uma parábola com cavidade para baixo. Então, eu venho para cá. Ó, o plano XZ está aqui. Então, eu vou tentar fazer uma parábola com cavidade para baixo, só que de lado, né? Porque o plano está meio assim, meio inclinado. Então, eu faço aqui, ó, uma parábola. Está aqui, parábola com cavidade para baixo. E nessa parábola também eu tenho hipérboles, aqui cortando o eixo, na projeção cortando o eixo X. Então venho e faço assim. Tá? Então esse daqui seria o gráfico da nossa função H. Tá? Então isso daqui a gente vai até mostrar no GeoGebra para vocês daqui a pouquinho, mas isso aqui é uma célula de cavalo. Tá? Então, isso aqui é a nossa função H. Só ajeitar aqui que eu coloquei de novo função F. Mas claro que isso aqui é tudo função H agora. H e aqui é função H. Pronto. Aí para encerrar, deixa eu só mostrar aqui no GeoGebra para vocês. Então, ó, vou escrever aqui no GeoGebra. Vou colocar a função h de xy
igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, olha só. Essa daqui é a nossa função. Ela é conhecida como sela de cavalo, né? E quando a gente vai estudar essa função outras vezes em outras aulas. Mas olha só que interessante. Perceba que no plano YZ, você tem aqui uma parábola com cavidade para cima. No plano XZ, você tem aqui uma parábola com cavidade para baixo. E aqui no plano X e aqui no plano XY, você tem aqui as assíntotas e você tem hipérboles de um lado, aqui de cima, e aqui do outro lado também, lá embaixo. Tá? Então essa aqui é a nossa função. Alguma pergunta? Gostaram dessa última função? É uma boa questão de prova? É uma boa questão de prova, né? Quem sabe, né? Mas é isso, gente. Boa prova para vocês, tá bom? Então a prova é na sexta-feira. Não cheguem antes, participem da aula de monitoria, prestem muita atenção, tirem todas as dúvidas com o monitor. E é isso. Desejo uma boa prova para vocês. A gente se vê novamente na segunda-feira. Até mais.